dit travail, qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit oui. Gente, já cheguei animada, já cheguei dançando, já cheguei botando, sabe, alto astral, porque o assunto de hoje é aquele assunto que eu tenho recebido, né, acho que eu até comentei no vídeo anterior, eu tenho recebido, gente, muitos e-mails, muitas perguntas sobre isso, e a pessoa não sabe que é isso que tá movendo a pergunta dela, a angústia dela, e é isso. Então, se eu pego assim 85% das perguntas que eu recebo no Face, no site, até no canal do YouTube, é sobre culpa. Bárbara, como é que eu me livro da culpa? E como é que eu me livro do peso que eu sou pra mim? Como que eu deixo de ser essa pessoa que acaba comigo diariamente? Na verdade é isso. A pergunta é essa. Mas tem várias outras coisas, né? Por exemplo, recebo muita pergunta, Bárbara, como é que eu aceito os meus pais? Ou como é que eu aceito o meu passado? E recebo muita pergunta desse tipo. Então eu ajunto para fazer uma única resposta. Essas perguntas de como é que eu aceito o meu passado, ou como eu aceito os meus pais, né? Porque os seus pais são, assim, a visão da sua história, da sua narrativa de vida. Quando você olha para eles, é o que você vê, geralmente. Se você não tá bem resolvido, você vê a sua projeção, né? E também, gente, recebi uma pergunta lá na página do Face, privada, né? Que eu recebo nas mensagens. Uma pergunta bem longa, bem comprida, falando que assiste os vídeos e tudo. Mas me chamou a atenção, porque essa pessoa foi bem detalhada. E não tem importância, gente. Vocês podem mandar perguntinhas curtas, compridas, como vocês sentirem vontade, tá? Ela até falou que era um desabafo e é bom a gente desabafar assim, escrever, não tem problema não. Na hora de responder no vídeo, eu vou sintetizar aquilo que eu senti que é mais importante da sua pergunta, tá? E eu não tô falando mais o nome das pessoas que me mandam, porque eu não sei se a pessoa quer que fale o nome, então eu não tô falando mais, tá? Mas eu recebi essa pergunta lá, bem descritiva e tudo, falando que ela passou por um processo cirúrgico na perna e sofreu uma modificação na perna, passou por um processo cirúrgico, e depois desse processo cirúrgico ela ficou se sentindo esquisita, estranha, no sentido de deslocada, né? Comentou também sobre os pais dela, que não tá legal a relação com os pais, e aí ela ficou achando, será que são os meus pais que estão me deixando assim estranha? Será que é esse processo cirúrgico que eu passei? E no fim das contas ela remata falando, Bárbara, eu só quero me sentir livre, eu só quero me sentir bem, me sentir livre, e eu não consigo, eu tô muito dependente da minha mãe, eu tô muito dependente das pessoas, eu tô com medo de sair na rua, mesmo quando eu tô com alguém eu tô com medo, eu tô com muito medo, tô com muita insegurança, e eu sei de tudo. Esse eu sei de tudo, ele é muito legal, gente, porque mostra que a pessoa pesquisou, estudou, leu, e ela sabe que ela tá com padrões de pensamentos negativos. Então, nesse caso, não é uma pergunta tão velada, né? Ela já coloca, eu sei que eu tô com padrões de pensamentos negativos, eu não queria ficar pensando dessas formas ruins, né, que me aprisionam, eu quero me sentir bem, mas eu não, como se eu não estivesse tendo controle, eu não soubesse como fazer para me livrar desses processos obsessivos, né, mentais. Então essa pergunta dela foi uma pergunta muito parecida com algumas perguntas que eu recebo no e-mail também, falando, Bárbara, eu já sei tal e tal e tal coisa, eu já sei que eu devo mudar, mas eu não consigo, é aquele velho sei, mas não aplico, o que é que tá acontecendo? E tem algumas outras pessoas, como eu falei, que as perguntas já são mais veladas, a pessoa faz uma pergunta falando do outro, mas dentro daquilo ali tem processos obsessivos de pensamento. Gente, o que é obsessão? O que é isso? A obsessão, ela é um processo mental repetitivo que você alimentou tanto porque você tinha crenças
de que aquilo era uma verdade, você observou e falou, olha, eu comparando com outras meninas, eu sou feia. E aí você começou a acreditar. Então toda vez que você via uma menina, você falava, ai, eu sou feia. Ai, eu sou feia. E aquele padrão ficou. Então hoje, você entende que ficar pensando que você é feia, isso é só um exemplo, tá? Você entende que você ficar pensando que você é feia é ruim. E é até uma ilusão, porque cada um é do seu jeito, você entende conscientemente. Mas você teve uma crença de fundo e ainda tem. E você se comparou, ou seja, você trabalhou, né? Você botou a mão na massa ali para criar um automatismo. Então hoje esse processo é um processo obsessivo. É como se os seus pensamentos estivessem te pensando. Seus pensamentos pensam você. Não é você que pensa seus pensamentos, porque você não tem mais o controle. Eles estão automatizados, como algumas pessoas falam, eles estão de forma inconsciente, né? Mas na verdade, gente, eu não gosto muito da expressão inconsciente não, porque inconsciente significa que você não viu. E você viu. Sabe, você viu, você falou, Bárbara, eu tô com pensamentos ruins, eu tô com pensamentos que estão me causando medo, insegurança. Essa menina na pergunta do Face falou assim, eu queria muito fazer amigos, tá no meio de pessoas, mas eu tenho muito medo, Então, ela fala que ela observou essa construção, ela observou que esses pensamentos estavam aumentando e estavam dominando, mas ela não sabia o que fazer para parar e tudo mais. Então, gente, vamos falar dessa obsessão, vamos falar como é que a gente trabalha isso. Isso é fácil, isso não é difícil, isso é fácil, tá? Isso é chato, isso é doloroso. Sentir o processo obsessivo é doloroso, porque você sente que você não tem controle. Mas observe que não existe no mundo uma vítima. Não existe vítima no mundo. É você que cria a sua realidade, ok? Ok. O que existem, gente, são crenças de pano de fundo, tá? E essas crenças de pano de fundo é como se fosse um alicerce, uma base para você fazer o seu treinamento mental, que vai fazer com que aquilo que você treinou, baseado nessa crença, se torne um padrão automático. Então, eu já dei o exemplo do um dia você acreditou, eu sou feia, né? Então, virou uma crença de pano de fundo. Depois que você teve essa crença de pano de fundo, essa crença fica pedindo para que você trabalhe em cima dela. Porque tudo que você acredita, você busca no mundo externo. É óbvio, né? Por isso que as pessoas falam assim, eu acredito que eu consigo, eu acredito. Por quê? Porque ela está buscando no mundo externo, olha, eu já consegui tal dia, eu já consegui outro dia, eu já consegui outro dia. Então, o mundo externo vai alimentando a crença alimenta o mundo externo. É um vai e volta, entendeu? E o que acontece? Então, você tem uma crença de pano de fundo. É impossível que você seja obsessivo com um pensamento, que você seja obsessivo com uma situação e até obsessivo com uma pessoa, se você não tem uma crença de que aquela situação, aquela pessoa, aquilo lá é maravilhoso e você precisa. Ou então de que aquela pessoa, aquela situação, aquilo lá é horrível e você tem que lutar contra. Gente, sempre uma crença tem dois extremos, entendeu? Se eu acredito que eu sou feia, então, às vezes, em alguns momentos na minha vida, eu vou sentir uma compulsão por sanar esse meu defeito. Então eu vou sentir que eu tenho que fazer um monte de plástica, eu tenho que sentir que eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que sentir que eu tenho que agir muito, sabe? Para compensar essa feiura, que é uma crença que eu tenho que eu sou feia, vamos supor. E ao mesmo tempo, essa mesma crença vai fazer com que eu pare minha vida, com que eu desista. Se eu sou feia, eu não vou numa festa que vai ter, que a minha cunhada loura e maravilhosa vai estar lá. Eu não vou. Entendeu? Então eu vou parar. Então perceba que a crença que você tem, ela nutre em dado momento muita ação para aniquilar aquela crença ou estimular, e em outros momentos ela vai fazer com que você paralise sua vida,
com que você não vá adiante, com que você tenha medo, sabe? Nesse caso dessa menina que mandou o e-mail, tá acontecendo as duas coisas. Ela tá observando apenas um movimento da crença. Ela tá observando o seguinte, né? Vamos trabalhar a crença, ela coloca várias crenças nesse e-mail, mas não é tão difícil assim. Vamos pegar uma crença forte, que é uma crença de não merecimento ou inferioridade. Vamos trabalhar o não merecimento num vídeo específico, porque isso tá pegando pesado. Você acha que você se sente merecedor, mas você não se sente não. Senão já tinha acontecido pra você. A pessoa que se sente 100% merecedor daquilo, a coisa acontece. Acontece. Se você tá se sentindo 100% merecedor de coisas ruins, vão acontecer. Gente, o universo, ele é abundante, tá? Ele não é excludente. Então, se você fala assim, nossa, eu sou muito feia, eu não queria ser assim, eu não quero, ele vai te dar mais. Ele vai te dar mais o quê? Feiura? Não. Ele vai te dar evidências daquilo, entendeu? Você vai começar a ter um foco para aquilo, porque você já está treinando seu foco para isso. Então, você vai ter um foco para, ai meu Deus, meu cabelo caiu hoje um fio, aí você vai ficar sentindo mais feio. Ai meu Deus, eu engordei um pouquinho aqui. Ai meu Deus, aquela mulher linda, maravilhosa. Ai, não consigo nem olhar, que eu fico triste, entendeu? O universo vai te dar evidências daquela crença, evidências. Mesmo que não aconteça nada, mesmo que você sofra uma queimadura, uma deformação, porque tem pessoas, gente, que elas têm tanta força. Todo mundo tem muita força, gente, mas a pessoa tem tanta força na crença que uma coisa mais dramática, mais pesada acaba acontecendo com ela, entendeu? Então, se você é dramático, se você é intensa, você fala, eu sou uma pessoa intensa, tá, muito legal, mas em que você tá botando intensidade de sentimentos? Muito importante observar isso. Então, vamos fazer um vídeo, deixe nos comentários o que vocês querem saber, porque eu vou abrindo várias janelas, mas se vocês são a favor de eu fazer um vídeo sobre merecimento, se sentir merecedor, porque a gente tem que trabalhar essas culpas e essa sensação de merecimento aí que a maioria dos e-mails fala disso. Vamos voltar nesse e-mail dessa menina. Ela tá sentindo que a vida tá trazendo para ela só pensamentos, sentimentos e situações do outro extremo, da outra ponta, sabe, da crença, que é a ponta da inatividade, da inação. Ela tá sentindo que ela tá dependente da mãe dela, que ela tem medo de sair sozinha. Isso tudo é aquela ponta da crença que fala não vai, não faz, recolhe, retrai, paralisa. Ela tá vendo que isso tá acontecendo, mas se um lado tá acontecendo muito forte, o outro você tá incentivando. Você não sabia disso? Você acha que você ficou dependente, que você ficou paralisado na vida, que você ficou impotente porque você está fazendo alguma coisa de errado, no sentido de que você ainda não aprendeu, você tem que pôr em prática, você tem que agir, você tem que fazer algum exercício que vai te libertar, você tinha que ser melhor, você tinha... Olha aí, é a voz da ação exagerada. Vocês estão entendendo, gente? Quando você tem muita impotência é porque você tem muita exigência. É sempre duas pontas da mesma crença. Se você é uma pessoa que se sente inferior aos outros para fazer amigos, para se relacionar, se você tem medo, tem um vídeo muito importante aqui no canal que se chama Vencendo o Medo dos Outros. Assista. Mas, se você tem esse medo de relacionar, é porque tem uma exigência enorme que você seja a tal, que você não erre, que você seja muito agradável, que você... tem uma exigência gigantesca, causando a impotência, causando a dependência, causando a paralisia. Isso pode levar a síndrome do pânico, isso pode levar até a depressão, isso pode levar a um monte de coisa, a gente não vai saber o que. Depende da personalidade da pessoa, o que ela tá mais inclinada. Mas eu não desejo que isso aconteça pra você, nem pra ninguém que tá assistindo esse vídeo. É só lembrar que a tecla que eu mais bato é qual aqui no canal? Para de exigir, para de ser seu algoz, para de se comandar, para de se cobrar. Poxa, Bárbara, eu entendo, eu tenho que pegar leve comigo, me amar, nananã. Mas, olha como eu fiquei. Eu fiz coisa errada sim, Bárbara. Eu fiz coisa errada comigo. Eu deixei meus pensamentos ruins correrem solto. Então eu não posso ignorar que eu errei, Bárbara, porque agora eu tenho que acertar pro meu bem. E aí eu falo assim,
Isso aí é um pensamento da sua professora de matemática, sabe? Da coordenadora da sua escola, que fazia reunião de pais. Ela falava desse jeito. Então você acha que só isso existe, entendeu? Que você é uma máquina de detectar erros que você fez no passado. E agora, não errar mais, não errar mais. E o que tá acontecendo com essa menina que mandou a pergunta? Ela tá pensando, eu não posso ter pensamento negativo, eu não posso me diminuir, eu não posso me inferiorizar. E só tá aumentando. Só tá aumentando os pensamentos negativos, gente. Poxa, Bárbara, então o que eu faço? Né? Se eu não devo me corrigir? Claro que deve, mas não é correção, é educação, é se apoiar. O que você fez de errado que causou essa confusão? Ela no fim do e-mail ela fala que ela tá super confusa, perdida e tal. É claro, né? Porque você tá tentando fugir daquela opressão, né? E no e-mail ela mesma fala também, eu tô tentando me distrair desse problema e não encarar de frente. Olha, gente, como que a gente é ruim com a gente não tá vendo que a gente tá sendo ruim. Sua vida tá ruim, sua vida tá difícil, mesmo que seja uma vida interior, mesmo que você tenha dinheiro e outras coisas, mas por dentro tá ruim, porque você tá se cobrando um nível de perfeição absurda e você não fez as pazes com o seu passado, você não aceita, era o que você podia fazer. Era o que você conseguia dar, entendeu? Não tinha como você fazer de outra forma. Então hoje, o que você faz? Em vez de ficar se matando, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer técnicas de libertação, Não. Você está continuando no mesmo padrão de antes. Então não é a cirurgia que você fez que te deu um problema, não é seus pais, não é nada, você tem razão em perceber. Uma coisa é você perceber, outra coisa é o que você faz com sua percepção. Se você percebe que ao longo da vida você foi negativa, dramática e nutriu a negatividade, o que você vai fazer hoje? Quando vier a cobrança excessiva, quando vier a negatividade, quando vier a dramatização, quando isso quiser aflorar de você, porque tá obsessivo, tá automático, o que você vai fazer? Não, eu não entro nisso. Mas minha cabeça não tá deixando. Ah, eu vou falar com alguém no telefone, eu vou jogar um joguinho de computador. Eu vou me distrair sim. Por que eu tenho que ficar ali enfrentando? Sabe? Eu vou me distrair sim. Eu vou fazer o que é melhor pra mim no momento. Se o que eu consigo fazer no momento que vai me distrair é tomar uma ducha, ouvir uma música gostosa, eu vou fazer sim. Porque eu não tô dando conta desse lixo emocional que eu criei. E aí eu não tô dando conta do lixo emocional que eu criei minha vida toda. E aí, além disso, agora eu me obrigo a dar conta. Mas eu não tô dando. Então o corpo tá dizendo não é para dar conta. É para colocar positividade, mesmo que seja com uma música, com uma coisa. Num momento que você estiver sentindo uma intuição, uma vibração de olha, vou olhar essa crença mal resolvida. Aí você olha. Mas não é o tempo todo. Não é porque você está sentindo sintomas de ansiedade que você tem que ficar olhando para isso e se resolvendo e fazendo técnica. Não é, não. Você está se acabando com isso. Na hora que você se sentir inspirado para fazer alguma coisa, faz. Ah, Bárbara, mas eu não posso me dar o luxo de me sentir inspirada. Eu tenho que fazer porque eu tô mal. Você tá mal porque você tem que fazer. É o seu excesso de cobrança. É o seu excesso de impiedade. Eu falo com você que mandou esse e-mail, com muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, vocês estão impiedosos, gente. Impiedosos consigo. Vocês não estão entendendo que vocês vieram, né? Nós todos viemos aqui para errar. Aí você erra e fala, olha, fiz uma coisa aí que não foi bacana pra mim, me machucou, não foi legal. Mas eu tenho uma maturidade para não ficar me punindo com aquilo, ou não ficar me impressionando, me amedrontando com aquilo. Porque as pessoas, quando cometem um erro, o que elas fazem? Elas ficam se lembrando do erro. Ó, sua burra, não vai vacilar de novo, hein, seu idiota. Olha lá, hein, porque perigo, hein, perigo. Como se você fosse uma problemática. E aí você acaba ficando problemática, hein? Acaba ficando cheio de pensamento obsessivo. Nós vamos falar muito disso aqui no canal, a gente tá todo mundo precisando disso, tá? Vamos sair da obsessão. A gente acha que a obsessão é só com espírito, né? Que tem um obsessor te sugando, que tem...
claro que pode ter energias negativas em volta de você, você tá toda negativa. Pode ter entidade mesmo, né? Mas é você que é obsessivo. Se você não tem processos obsessivos, se você não cria processos obsessivos, você não atrai obsessão. Entende? Se você é uma pessoa que fica pensando num cara, sabe? Ah, eu amo aquele cara, eu quero ele pra mim, eu quero ele pra mim. Você tá sendo um obsessor. Seus pensamentos naquela pessoa, você não sabe nem se a pessoa quer. Então, se você tá pensando, eu sou feia, eu tenho que emagrecer, você tá obsessivo, você é um obsessor. Livre-se da obsessão na sua vida por se tratar com ternura. Será que você lembra o que é ternura? Gente, vamos sair desse estado de máquina, vamos sair dessa coisa impiedosa, sabe? Então eu tive um problema e eu fiz uma cirurgia, que graça que Deus me deu, que bom que é poder ter um recurso médico que cuidou da minha perna e eu fiquei bem. Não importa se eu tive uma sequelinha, uma coisa ali que me diferencia dos outros, não importa, vai ser até meu charme. Gente, é ponto de vista. E o ponto de vista só muda quando você tira a obsessão. Por que os pensamentos dela estão cada vez mais negativos, cada vez maiores, deixando ela mais confusa? Porque ela não entendeu o que causa a obsessão. Ela acha que ela tem que resolver, ela acha que ela tem que consertar, sabe? E não é, é quando você relaxa. Todo mundo conhece aquela pessoa que é sem vergonha, que é relaxado, que é folgado e tá ótimo na vida, as coisas estão andando. E aquela pessoa que é certinha e eu não posso errar e tudo é difícil pra ela. Então não é muito a moral, não é muito a índole. É mais entender que você tem que ficar do seu lado, entender o que é isso de ficar do seu lado, sabe? As pessoas começam a se espiritualizar, começam a desenvolver nesse caminho da espiritualidade que é tão maravilhoso e começam a se cobrar ser elevadas, não se cobra não, a espiritualidade é pra você rir, é pra você se divertir. A espiritualidade não existe num ambiente carregado de eu tenho que consertar meus erros, entendeu? Esse vídeo ficou gigantesco, eu não sei como é que eu vou fazer, não sei se eu vou editar, não sei se eu vou dividir em 2 partes, mas eu não consegui diminuir, é muita coisa que a gente tem que falar nesse tema, gente. Deixe seus comentários aqui, eu espero ter ajudado na resposta de alguma forma. Vamos falar de merecimento? Vai pensando aí para a próxima semana até eu abordar esse tema. Você se sente merecedor? Será que você tá querendo muito, que querer todo mundo quer, mas você sente que é pra você? E você começa a perceber se você se sente merecedor ou não quando você percebe suas culpas. E será que você tá com culpa? Será que você tá com culpa do passado? Ai, quando eu era adolescente eu devia ter saído de casa, eu devia ter... Você tá assim? Ai, eu não devia ter casado. Ou ai, eu devia ter pensado melhor antes de fazer aquela faculdade. Você tá assim? Você não entendeu que aqueles processos que você chama de erro foram vivências que te fizeram a pessoa que você é hoje? Então, isso mostra o seu nível de merecimento. E se você não se sente merecedor, não adianta positividade, não adianta escrever carta de lei da atração, não adianta nada. No fundo, você alimenta uma crença que é aquele pano de fundo que a gente falou, que só vai dar margem para você treinar negatividade na sua vida. Vamos abordar esse assunto com mais delicadeza, com mais profundidade nos próximos vídeos? Deixe o seu curtir e os seus comentários, suas dúvidas, perguntas e sugestões, tá bom? Um beijo e até o próximo.